Jeremias, capítulo 20, o versículo 9, diz assim: Então disse eu, quem disse isso? Jeremias. Não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Eu quero dizer para você, você já sentiu em algum momento em desistir? Você já pensou em largar tudo? Você já pensou, como eu costumo dizer, chutar o pau da barraca? Abandonar? Esquecer de tudo? Eu quero dizer para você que você não é a única pessoa a pensar desta forma. Aqui nós estamos dando um exemplo de um grande homem de Deus, um dos maiores profetas que existiu no Antigo Testamento, o profeta Jeremias. Chegou um momento na vida de Jeremias que ele falou assim: eu não vou mais me lembrar de Deus. Eu não quero mais saber de Deus. Eu vou esquecer dele. E não foi só isso que ele falou. Ele disse também não vou falar mais no nome dele. Eu não vou mais anunciar a palavra. Eu não quero mais saber de fazer as coisas para ele. Olha quem disse isso. Jeremias. E por que ele disse isso? Sabemos que o ministério de Jeremias foi um ministério de exortação, de alerta para o povo. E eu vou te dar alguns exemplos por que ele chegou nesse ponto. Talvez ao seu caso, talvez você deva estar passando por essa situação também neste momento, que pensa em abandonar tudo, se esquecer de Deus, das coisas de Deus, deixar tudo para trás, não anunciar mais a sua palavra, nem falar no nome de Jesus. Mas por que ele chegou a essa situação? Eu vou ler alguns versículos. O versículo 10 diz assim, eu comecei em Jeremias 20, versículo 9, e li só a parte A do versículo, tá? Depois eu vou voltar nele. Diz assim o versículo 10, porque ouvi a murmuração de muitos. Eu quero dizer para você que um dos motivos de Jeremias ter chegado a esse ponto, que ele estava cansado de murmuração. Era muita gente murmurando contra ele, reclamando dele, falando mal dele pelas costas. Você vai ver que ele ouvia muitas coisas e muitas ciladas eram preparadas para ele. E sabemos que a murmuração, quando ela começa a crescer muito e se torna uma coisa corriqueira, a pessoa que ouve constantemente isso, chega um momento que ela se aborrece. Chega um momento que ela se cansa de tanta pessoa murmurar, de tanta pessoa reclamar. E isso não é só no ministério, isso é no geral. Isso às vezes é dentro de casa, é da vizinhança, é no trabalho, é na faculdade, é na escola, seja em qual for o ambiente. Nós sabemos que tem um exemplo muito grande sobre isso a respeito de Moisés. Moisés passou por isto, né? Moisés chega um momento que era o homem mais manso da terra, diz a Bíblia, que ele se cansou de tanta murmuração que foi lá e feriu a rocha. Então todo ser humano ele tem um limite. E assim Jeremias ele chegou nesse limite também, que ele estava cansado de ouvir reclamação, ele estava cansado de ouvir murmuração. E às vezes tem aquele dia que a pessoa não está 100%. Vamos dizer assim, às vezes ela não está no espírito como gostaria de estar. Às vezes naquele dia aquela pessoa não está legal, não orou direito, vamos dizer assim. Porque todos nós temos esses dias, o dia da angústia que ninguém quer. E quando a pessoa vem murmurando, quando a pessoa vem reclamando, quando a pessoa vem falando, e constantemente sempre a mesma coisa, batendo na tecla, sempre a mesma coisa, vai cansar. Então ele disse, é que eu estou cansado. Eu estou cansado, eu não quero mais saber de nada, não quero mais anunciar nada, não quero mais falar de Deus para esse povo, eu cansei. Mas, vamos ver outro motivo além da murmuração? Aí ele diz no versículo, agora capítulo 20, versículo 6. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Uma das coisas que ele também se cansou foi que ele achou que Deus o iludiu. E o que é, irmãos? O que significa essa palavra iludir? É causar
frustração, é enganar. Ele estava achando que Deus o iludiu quando chamou ele. Porque você sabe que Jeremias, ele foi chamado desde o ventre de sua mãe, assim como João Batista. O Senhor Deus disse para Jeremias, capítulo 1, versículo 5 está escrito lá: antes de você ser formado na madre, eu te conheci, e antes de você sair da madre, eu te constituí como profeta. Então Deus não se enganou, Deus não iludiu ele. É porque, irmãos, ele estava passando por processos, desertos. E quando a pessoa passa por essas situações, ainda mais o ministério dele, que foi muito perseguido, ele foi zombado, ele foi escarnecido, eu vou falar mais sobre isto. Ele não era respeitado, não era honrado como profeta de Deus, as pessoas faziam um pouco caso dele. Então ele achava que ele foi iludido por Deus. Não, eu não tenho chamado. Não, Deus não me chamou para fazer isso. Não, Deus se enganou. Não, Deus deve ter se enganado aí, não é eu não. Deus deve ter me enganado, não é possível. Aí ele fala assim: iludido fiquei. Então ele estava achando que estava sendo iludido por Deus. Mas você se lembra o que Jesus nos ensina na sua palavra? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Então, nós estamos vendo algumas causas que fez com que ele chegasse naquele ponto de exaustão, de cansaço. Ele estava cansado mesmo. Ele falou: não quero mais falar de Deus, vou me esquecer de Deus, não quero mais falar do nome dele, nem da sua palavra. Eu quero esquecer de tudo o que está relacionado a Deus. Por causa da murmuração, e agora nós estamos vendo murmuração dos outros, e por causa que ele achava que Deus se enganou quando escolheu. Eu quero dizer para você que Deus não está te iludindo quando te chamou, quando te prometeu algo. Você só tem que entender que existem processos, né? Existem desertos. Tudo isso é para o crescimento e aperfeiçoamento dos santos. Não tem como a pessoa crescer se ela não passar por certas situações. Não tem como a pessoa, por exemplo, passar de ano e ir bem na escola, na faculdade, no curso, se ela não passar na prova. E Deus nos dá o quê? O ensino da palavra para que possamos passar na prova da fé. Então nós temos a palavra. Deus não te iludiu. Não se sinta uma pessoa iludida, porque é muito triste quando alguém ilude alguém. Aí é diferente. Quando faz a cabeça de alguém, aí a pessoa fica iludida. Faz a cabeça da pessoa, trabalha na mente da pessoa. Isso é muito triste, isso é maligno. Deus não faz isso não. Deus não se enganou quando te escolheu. Deus não se enganou quando escolheu Jeremias. Você é uma pessoa especial para Deus. O Espírito Santo fala na sua palavra em Atos capítulo 9, quando Jesus fala para Ananias ir lá falar com o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso. Ele falou assim: Senhor, se eu quero que eu vá lá, que eu imponha as mãos sobre ele, esse homem aí, o senhor sabe o que ele está fazendo com a tua igreja, com o teu povo, está prendendo, está mandando matar, e o senhor quer que eu vou lá? Ele falou: não, vai lá, que ele é um vaso escolhido. Ele vai ver o quanto é sofrer pelo meu nome. Eu quero que você entenda que pelo nome de Cristo nós vamos sofrer, nós vamos ser odiados. Porque Jesus falou isso: e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Nós que carregamos o nome de Cristo, a gente tem que se preparar para as perseguições. Nós devemos nos preparar para os maltratos e outras coisas mais. Por quê? Porque nós não somos deste mundo, nós não somos desse reino aqui da terra. O nosso reino é dos céus, então é tudo invertido. O que é certo aqui, no reino do céu, não é. O que é legal aqui, nesse reino da terra, no reino de Deus, no reino dos céus, não é. É diferente. Por exemplo, no reino dos céus, o maior é o que serve. No reino da terra é diferente. Então, nós vamos muito na contramão. Você precisa entender que quando Deus te escolheu, quando Deus chamou, Ele não se enganou, Ele não te iludiu.
Talvez você está sentindo cansado e exausto com tantas coisas que estão acontecendo com você. O tempo está passando e parece que não se cumpre aquilo que Deus falou na sua vida. Ei, o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, minha alma não tem prazer. Mas a Bíblia diz: o que há de vir virá e não tardará. Você tem uma missão de Deus, você é um escolhido de Deus, você é um projeto de Deus para fazer o que Ele quer que você faça. Não importa as provas que vierem, mas todos nós temos esse dia ruim, esse dia de angústia, esse dia que a gente fala: eu cansei, sabe de uma coisa? Eu não quero saber de mais nada. Jeremias passou por isso. Mas olha o que diz, não foi só isso. Aí ele diz no versículo 7 ainda: iludiste-me ao Senhor, iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. O que ele está querendo dizer aqui? Senhor, o Senhor me iludiu, iludido fiquei. Estou iludido aqui. Ele achava que Deus o tinha iludido, a gente sabe que não, que ele está passando por uma prova. Aí ele fala assim: e tu foste mais forte do que eu e prevaleceste. Em outras palavras, ele está querendo dizer: Senhor, eu não estava querendo fazer isso não, mas isso é mais forte do que eu. O seu chamado é mais forte do que eu. Olha que interessante isto. Não adianta a gente querer lutar com Deus. A gente nunca vai vencer. Ninguém vence. Porque o nosso Deus é invencível. Não adianta a gente querer questionar Deus por causa do nosso chamado. Por causa do propósito dele em nossas vidas. Que às vezes as pessoas não entendem que nós temos uma missão. Toda pessoa que carrega Jesus no coração tem uma cruz nas costas. Porque Jesus falou: você tem que carregar a cruz, você tem que renunciar. Porque nós andamos na contramão do mundo. Então nós devemos entender que Deus sempre tem razão. E Deus é mais forte. Ele é o Todo-Poderoso. Então não adianta bater de frente. Só tem que obedecer. E ele entendeu isso. Ele entendeu: o Senhor foi mais forte do que eu e prevaleceu. O Senhor me dominou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deixa Deus prevalecer sempre na sua vida e te dominar. Em nome de Jesus. Porque você não vai vencer. Você vence contra Satanás no nome de Jesus. Mas com Deus você não vence, nunca ninguém vence. Louvado seja Deus. E diz ainda mais. Aí ele fala: sirvo de escárnio todo dia. Ele está dizendo: eu sirvo de escárnio. Todo dia Jeremias está falando: eu sirvo de descaso, de desprezo todo dia. Todos os dias. Por quê? Por causa da mensagem que Deus mandou ele dar para o povo. E o povo zombava da mensagem dele, escarnecia. Porque no finalzinho diz também: cada um deles zomba de mim. Olha que coisa, ele era ridicularizado porque era um servo de Deus, um profeta de Deus, que estava pregando juízo, advertência e exortação. Só que o povo ali, né, se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que eles estavam prosperando, estavam crescendo, tudo está fluindo. Mas eles não estavam bem com Deus e deixaram Deus, se esqueceram de Deus, como está lá em Jeremias 2. E o acerto de contas iria chegar. E Deus, mesmo assim, amando aquele povo, levanta Jeremias para divertir aquele povo. Mas o povo zombava dele. Não, não vai acontecer nada disso, não. E zombava dele. Isso é um louco, isso é um fanático. Noé passou por isso. Jesus passou por isso. Os apóstolos, os homens de Deus passaram por isso. Com você não vai ser diferente, você que crê em Jesus. Às vezes você vai ser motivo de escárnio, de zombaria, de descaso, de desprezo. Vão te ridicularizar, vão rir de você, vão rir da sua fé, como riram de Jesus. Quando Jesus falou: essa menina não está morta, ela dorme. Você vai passar por esse processo. E às vezes é todo dia. Como ele aqui, todo dia ele passava por esse processo. Mas você tem que guardar o seu coração. Deus é mais forte que você. O chamado dele é mais forte, é mais importante. Em nome de Jesus, você é um escolhido. Deus não te iludiu quando te escolheu. Outro motivo. Nós vimos até aqui porque ele chegou naquele ponto, porque as pessoas murmuravam contra ele, ele achava que Deus o tinha iludido, ele servia de escárnio e de zombaria. Olha aí, 5 coisas até aqui que nós vimos. Aí no versículo 8 diz: porque desde que falo,
grito, clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Isso aqui é muito forte. A mensagem dele, que Deus deu a ele, era a mensagem de juízo, para divertir aquele povo, como foi no dia de Noé. Noé divertiu aquele povo, exortou aquele povo ao arrependimento, porque estava para vir o que? O dilúvio. Aqui estava para vir o rei Nabucodonosor. Se eles não se arrependessem, seriam levados como escravos para a Babilônia. Se você ler o livro de Lamentações de Jeremias, o povo não acreditou, o inimigo entrou, estruparam as mulheres, não respeitaram os mais velhos, mataram as crianças, acabaram com tudo, destruíram o carro, acabaram com tudo, irmãos. Acabaram com tudo, mas Deus tinha alertado. E por que Jeremias é considerado o profeta chorão? Porque ele sabia, e Deus já tinha mostrado isso para ele, o que iria acontecer. Ele chorava, ele pregava, ele clamava, está vindo violência aí, está vindo destruição aí, pessoal. E o povo prosperando, crescendo, mas não honrava mais os mais velhos, não honrava pai e mãe. O povo não honrava Deus, o povo adorava Deus, eles faziam um monte de coisa lá, que era contra a palavra. E ele, pessoal, fala aqui um negócio muito importante, que a palavra se tornou um opróbrio. Em outras palavras, ele está dizendo assim, quando ele pregava a mensagem de Deus, o povo se sentia insultado, injuriado, intimidado. Irmãos, às vezes isso vai acontecer com a gente. A gente que é da palavra tem que se preparar, porque aquela palavra, que é a palavra de Deus inspirada que Deus dá, a palavra, as escrituras, quando pronunciamos, quando pregamos, quando falamos, alguns vão se sentir insultados, alguns vão se sentir intimidados, injuriados e vão querer nos perseguir, vão querer o nosso mal. Então todos os homens de Deus passaram por isso. Daniel, saiu uma lei lá que ele não podia orar mais. Essa lei não poderia ele obedecer. Por quê? Porque a lei de Deus é superior. A lei de Deus fala, buscar-me-eis e me achareis. Invoca-me, né? Pai nosso que está no céu. Nós devemos orar. Buscar, mas o inimigo não quer. Aí inventa uma lei para tentar nos atrapalhar. E nós temos que honrar mais a lei de Deus do que a lei dos homens. Mesmo se a pessoa for jogada na cova dos leões, na fornalha de fogo, nós devemos honrar cada gota de sangue de Jesus que foi derramado, em nome de Cristo. Nós devemos provar que somos de Deus. Não é quando tudo está bem que é fácil, é nessa hora, não, vou honrar a palavra. Por mais que muitos vão se sentir insultados, injustiçados, problema deles. E o próprio Jeremias também se sentia assim. Às vezes, guarde o seu coração e obedeça a Deus. Fala o que Deus mandou falar. Viva a palavra de Deus. Então, ele passou por esses momentos, chegou à exaustão por causa disso. Aí é onde nós começamos, o versículo 10. Para quem está chegando, nós estamos lendo Jeremias capítulo 20, do versículo 7 em diante. Aí o versículo 9. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Então aqui, olha que coisa, isso culminou dele desistir. Ele falou, não quero mais saber de Deus. Porque eu faço e ninguém reconhece. Prego, ainda sou motivo de escárnio, zombam de mim. Não quero mais saber de nada não. Quem disse isso foi Jeremias, não fui eu. Oro pelo povo, o povo está nem aí. Falo uma palavra, está nem aí. Vou dar um conselho, está nem aí. Ainda por cima eu sou ruim. Talvez está acontecendo com você. Talvez você esteja passando por esse processo. Mas eu quero dizer para você, fica na palavra. Em nome de Jesus, quem te justifica é Deus. Não abandone as coisas de Deus para dos outros. Porque nem todo mundo vai te ouvir. Nem todo mundo vai te ouvir. Às vezes, as pessoas vão se sentir intimidadas, insultadas por você, porque você é da palavra. Você não vai na direção deste mundo, você vai na contramão dele. E muitas pessoas não vão entender, porque você é fiel a Deus.
acima de tudo. Aí continua dizendo assim, que é forte, pessoal, olha que coisa linda. Não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. E estou fatigado de sofrer, não posso. Ele disse assim, eu não vou falar mais de Deus, vou me esquecer dele, não vou pregar mais, não quero mais saber de servir a Deus, não quero saber de mais nada disso. Mas ele fala assim, mas no meu coração se incendiou um fogo. E foi crescendo esse fogo que eu me cansei de tentar conter esse fogo. Aí eu disse, eu não aguento mais, eu tenho que falar, eu tenho que fazer. Presta atenção, você que tem um propósito de Deus para a sua vida, você que tem um chamado de Deus, uma missão a cumprir. Por mais que você fale, eu não vou fazer, mas dentro de você, você vai ver o seu coração queimando, queimando, e você tentando resistir àquele chamado, tentando resistir àquele fogo de Deus, aquela palavra, aquele incômodo do Espírito Santo, você tenta resistir, mas vai chegar um momento que você não vai aguentar, você não vai conseguir. Você não vai conseguir conter. Você vai dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor é mais forte do que eu. O Senhor sempre vence. Por quê, pessoal? Porque Jeremias, por mais que ele disse isso, num momento muito crítico do seu ministério, ele amava a Deus. E às vezes nós dizemos as mesmas coisas. Queremos desistir porque as pessoas escarnecem da gente, não atendem a gente, não ouvem a gente, não prestam atenção no que a gente quer o melhor para elas, aconselhamos a pessoa não aceita, mas a pessoa murmura, fala da gente, nos sentimos iludidos às vezes, parece que Deus se enganou quando escolheu a gente para uma missão, para algo. Ei, Jeremias passou por tudo isso. E ele pensou abandonar tudo, mas dentro dele, olha para dentro de você, tem um fogo aí, ó. Tem um fogo aí que está querendo sair, que está querendo incendiar. Ou você é uma labareda de fogo, está dentro de você. É a unção do Espírito, é o poder de Deus. Não adianta você querer se esconder. Não adianta você querer fugir como Jonas. Não adianta você querer esconder como Saul no início. Deus tinha escolhido ele como rei, ele tentou se esconder. Não adianta. Tem um começo tão bom. Não adianta você querer fazer do seu jeito, dizendo, não vou fazer mais nada, tal, só vou ficar na minha. Não adianta, Deus te chamou, Deus te escolheu, você é servo. Em nome de Jesus vai chegar um momento que você diz, não, tem que ir para cima. Eu não posso ficar parado, não, eu tenho que fazer, tem que ser feito. Você vai sentir um incômodo tão grande, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, se você está pensando em desistir por alguma coisa, por alguma situação, está aqui uma prova. E diz mais, porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. E olha que falaram de Jeremias, denunciá-lo e o denunciaremos. Em outras palavras, estavam dizendo, acuse Jeremias, porque essa mensagem de Jeremias está deixando o povo apavorado. O povo está assustado. Vamos acusar Jeremias e vamos condená-lo. Vamos armar uma cilada para ele. Irmãos, às vezes, a gente vê, principalmente nos dias de hoje, quando a palavra da verdade é pregada, é ministrada, muitos estão se sentindo insultados. É só a gente ver na mídia o que está acontecendo. É só a gente ver nas igrejas. As pessoas dizem, não, Deus é amor, então, mas é justiça, Deus é santo. Deus não muda. A pessoa pode fazer o que quiser, mas vai ter o dia do acerto de contas. A porta é estreita. A porta não passou por reforma, não. A porta do mundo é larga, muitos passam por ela, mas a porta, que é Jesus, é estreita. Ali é para passar por ela, olha... E são poucos que Jesus diz que vão encontrar essa porta e vão entrar por ela. Por isso que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Vamos ficar firmes em nome de Jesus. Pode acusar a gente de preconceituoso, mas se a gente está na palavra, deixa falar, irmãos. Não obedece à lei, porque essa lei tem que ser obedecida. Então Daniel não obedeceu. Aquela lei ali, durante o mês, que não poderia orar e falar com ninguém. Não podia pedir para ninguém, no seu rei, não obedeceu não. Tem lei que não é para ser obedecida. Toma cuidado.
O Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei fez lá uma estátua de ouro e fez uma lei. Todo mundo tem que se prostrar diante dessa imagem. Se prostrar não, irmãos. E preferir ser lançado na fornalha de fogo. Mas olha o que Deus fez na vida desses homens. É isso que a gente tem que entender. As pessoas vão acusar a gente, às vezes, de homofóbicos. Vão acusar a gente, às vezes, de falsos profetas. Vão acusar a gente de crentes bitolados, de atrasados. Vão fazer um monte de coisa e falar um monte de coisa. Deixa falar, irmãos. Vamos viver a palavra. Não somos perfeitos. Precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos do perdão de Deus. Porque todos nós, em algum momento, às vezes falhamos. Mas com Deus está a sua misericórdia e o seu perdão. Andar em pecado é uma coisa. Cair em pecado é outra. Tentação é uma coisa. Então a gente tem que saber separar essas coisas. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas encontrou perdão e misericórdia, e foi uma bênção nas mãos de Deus. Saulo de Tarso mandava matar os crentes, mas se converteu e salvou muita gente. O que ele tem que fazer é pregar o evangelho, pregar o amor, pregar Jesus. Mas se tiver que pregar o arrependimento, exortar, vamos pregar, porque as pessoas vão ouvir a palavra da verdade, irmãos. Como Pedro pregou. No dia de Pentecostes, lá as pessoas foram batizadas, 120 pessoas batizadas com o Espírito Santo. E tinha muita gente naquele dia na cidade. Ele pregou, ganhou quase 3.000 almas para Cristo. Depois pregou novamente, a igreja chegou quase a 5.000 pessoas. E o que ele pregou? Arrependimento. Olha que coisa, João Batista pregava lá no deserto, arrependa-se, porque já é chegado o reino dos céus. Essa mensagem é muito importante também para os dias de hoje. Então Jeremias, ele estava passando essa luta, e aqui diz, olha o que ele fala: e todos que têm paz comigo aguardam o meu manquejar. Olha o que ele está falando: e todos que têm paz comigo aguardam o meu manquejar. Você sabe o que é isto? Ele está dizendo até aqueles amigos íntimos, até aquelas pessoas que andam com ele, que têm paz com ele, estava esperando ele cair, estava esperando ele manquejar, andar mancando mesmo, e andar rastejando. Talvez é o seu caso, alguém de repente, aí toma muito cuidado, você tem que ter discernimento. Sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os espíritos malignos. Mas às vezes tem gente usada por Satanás que anda com você, come com você, mas quer te passar a perna, quer ver você rastejando, maquejando, cocheando na vida. Porque você se lembra de Elias? O povo, ele chegou e desafiou o povo: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Quando a pessoa cocheia, é porque ela não está firme, né? Ela não está tendo firmeza ali. E tem muitas pessoas que não estão firme, está cocheando entre dois pensamentos: ou sirvo Deus, ou sirvo Baal. E aí ele faz aquela prova do fogo. Toma cuidado com certas pessoas que querem ver você rastejando. Vai comer na minha mão. Toma cuidado. Em nome de Jesus, peça a Deus discernimento. Olha com quem você anda. Judas traiu Jesus com um beijo. Toma cuidado, nem todo mundo é seu amigo, vão se preocupar com você, não. E ele diz mais, dizendo, os amigos dele, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Ele querendo dizer, não vamos ele manquejar, ele vai arrastar, vai comer na nossa mão aqui, que eles não aceitavam a verdade. Aí eles disseram, e quem sabe a gente consegue persuadi-lo, convencer ele, né? Fazer a cabeça dele. Não deixe ninguém fazer sua cabeça. Não deixa ninguém te convencer do que é errado, mas sim do que é certo. Não deixe ninguém trabalhar na sua mente. Não deixe, não. Em nome de Jesus. É errado, pronto, acabou. A Bíblia diz que a mentira não pode contra a verdade. E eles estavam tentando persuadir ele a desistir do chamado dele, desistir a pregar a respeito daquele assunto. E às vezes, alguém vai querer também fazer a mesma coisa. Você lembra de Pedro? Ô Senhor, o Senhor vai para Jerusalém, o Senhor falou aí que eles vão te prender, vão cuspir em ti. Senhor, não deixa isso acontecer contigo, não.
Jesus fala: aparta-te de mim, Satanás. Então toma cuidado. A intenção de Pedro era para... não queria ver o mestre sofrendo, sendo preso, mas ele não estava entendendo o processo. Satanás queria impedir que Jesus fosse para a cruz, para nos salvar. Então toma cuidado, Deus tem uma missão para você. Não deixa o inimigo te enganar usando alguém não, para fazer você parar, fazer você desistir. Não faça isso não, em nome de Jesus. E outra coisa, ele falou, se a gente persuadir ele, a gente vai prevalecer contra ele. Se a gente fazer a cabeça dele, a gente vence. Ele vai deixar isso, não vai mais falar disso. Então vamos persuadi-lo e a gente se vinga dele. Aí a gente vai ver ele todo derrotado, cabisbaixo, fracassado, derrotado. Toma cuidado, ele estava falando isso dos amigos dele que tinha paz com ele. Vigie bastante suas amizades, com quem você fala. Eu sempre ensinei isso, irmãos. Se você for abrir até o seu coração por alguém, que se alguém de muita confiança, até para pastor, viu? Porque tem uns que pegam e vira tema de reunião. Eu sei o que estou falando para vocês. Desculpe eu ser repetitivo aqui. Tem coisas que me confidenciaram que é particular, ética pastoral. Nem minha esposa sabe. A gente tem que ser homem de Deus. A gente tem que ser mulher de Deus. Se a pessoa falou é porque confia na gente. E a pessoa está abrindo o coração porque ela precisa de ajuda, ela precisa de consolo, de uma palavra. Não é para expor a vida da pessoa. Se ela está abrindo o coração, precisa de ajuda. É isso que nós devemos fazer. Se a pessoa pedir o sigilo, e a pessoa vai dar com os dentes. Às vezes espera até o manquejar da pessoa. Ou pega isso que ouviu, faz até chantagem. Misericórdia. Raça de víboras, sepulcros caiados são essas pessoas. Misericórdia. E diz mais. Aí eu finalizo aqui, pessoal. Olha que Jeremias fala. Mas o Senhor está comigo como valente terrível, poderoso. Ele estava fazendo tudo isso aí contra ele. Mas ele falou, mas o Senhor está comigo como poderoso guerreiro e terrível na batalha. O Senhor está contigo. Não é porque você está passando aí sofrendo murmuração dos outros, né? E outras coisas mais, escárnios, as pessoas querem se vingar, querem ver você rastejando, porque você é da verdade, porque você é luz. A luz incomoda as trevas mesmo. Irmão, você tem que brilhar mesmo para a glória de Deus. Ô, minha irmã, Deus é contigo. Deus é poderoso. O Todo-Poderoso, ele diz, está comigo. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ele está dizendo que quem vai tropeçar no seu não. Quem vai perder a batalha não é não. Vão ser os meus inimigos, os meus perseguidores. Eles vão cair por terra. Eles não vão vencer a batalha. Jeremias estava falando isto. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca esquecerá. Ele está dizendo, Deus está comigo. Então a vitória é certa. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele está dizendo que vai perder a batalha no seu não, é o inimigo. Eles vão tropeçar e vão cair. Eles estão pensando que vão vencer, que vai vencer só eu. Eu já venci na realidade. Eles vão ficar envergonhados e confundidos. Porque Deus está comigo. É isso que Jeremias está dizendo. Ele teve um momento, não teve? Eu não vou pregar mais, não vou falar mais, não vou mais lembrar dele, não quero mais saber das coisas de Deus, não vou mais envolver com as coisas de Deus, não quero mais saber da obra de Deus, não quero mais saber de nada de Deus. Mas dentro dele tinha um fogo que Deus colocou. Oh, que incendiava o coração dele. Ele tentando conter, não vou resistir, não vou. Mas chegou um momento que ele disse, eu não tenho como conter, eu não aguento mais. Oh, meu querido, esse fogo está dentro de você também. Não deixe nada parar em você. Às vezes você vai ter esse momento de querer parar. Às vezes você vai se sentir iludido por alguém. Às vezes você vai se sentir iludido, entre aspas, como ele aqui, por Deus. Mas Deus não ilude ninguém. Quando Deus promete, ele cumpre. Ele nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero que você entenda essa palavra, que Deus deu uma missão a você. E essa missão queima dentro de você. É só fazer o que Deus mandou você fazer. Não tenha medo, Deus é contigo. Seja da luz, seja da verdade. A verdade sempre prevalece, sempre vence, no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração
Eu quero que, se você puder, fechar os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, eu quero orar agora, Pai, pelo teu povo, pela família, pedir a Ti que o Senhor derrame o teu poder sobre eles. E se alguém estiver neste momento, meu Deus, oprimido por alguma coisa, por alguma ação maligna, faça cair por terra em nome de Jesus. Eu vou usar o teu nome e o teu poder para repreender todo o mal. E em nome de Jesus, eu me levanto contra você, Satanás. Em nome de Jesus, eu te ordeno, espírito das trevas, espírito de doença, de enfermidade, espírito da depressão, espírito maligno que está por detrás desse sofrimento e dessa amarração. Em nome de Jesus, eu ordeno que você saia, que você bata em retirada agora com tudo que é seu, com essa dor do inferno, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo milagre, obrigado pela bênção, em nome de Jesus. Amém.